Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luan, da disciplina de Educação Física. E hoje nós falaremos sobre um tema importantíssimo. São os biotipos corporais. Antes da gente falar do que é biotipo corporal, é importante que a gente entenda o conceito do que é imagem corporal. Então, imagem corporal é a percepção que uma pessoa tem do seu próprio corpo. Ou seja, são seus pensamentos e sentimentos que resultam nessa percepção. Esses sentimentos, eles podem ser positivos ou negativos, ou até mesmo pode ser os dois, né? E eles são influenciados por fatores individuais e ambientais. Ou seja, imagem corporal é a forma como eu me percebo enquanto corpo, ou seja, é a forma como eu me enxergo. E isso também pode ser influenciado por questões individuais ou ambientais, certo? Então, a imagem corporal, ela pode ser classificada como imagem corporal negativa ou positiva. A imagem corporal negativa é quando eu tenho uma visão, uma percepção distorcida da minha forma. Ou seja, é quando eu enxergo o meu corpo diferente do que ele realmente é. Às vezes eu tenho um corpo que ele está no peso ideal, acho que tem um corpo que ele está bem, mas eu acho não, acho que eu estou magro demais, ou eu acho que eu estou gordo demais, acho que o meu corpo ele não é bonito. Então, isso é chamado de imagem corporal negativa. Ou seja, quando você está convencido que às vezes você não é atraente, que o seu corpo ele não é bem visto. Isso se deve também muito ao que você olha no meio onde você vive, né? Então as pessoas que têm essa imagem corporal negativa do seu próprio corpo, elas têm maior probabilidade de desenvolver transtornos alimentares. E muitas delas também podem dar depressão. Exatamente, o isolamento, a baixa autoestima, exatamente por essa percepção negativa que você tem da própria imagem. Então, pessoas que têm a imagem corporal negativa, elas costumam ter uma obsessão por perder peso, né? Tem vergonha do seu próprio corpo, tem ansiedade e se sente desconfortável na frente dos outros, né? O que é que causa essa imagem corporal negativa? É exatamente um fato que eu chamo de insatisfação corporal. Então, a insatisfação corporal é uma coisa que eu tenho interna. É quando eu acho que eu estou acima do peso. Ou seja, é quando eu me vejo o meu corpo como se ele estivesse acima do peso ideal. Então eu vou ter uma insatisfação corporal negativa. Imagem corporal positiva é quando eu percebo o meu corpo como ele é. Ou seja, eu me vejo o meu corpo e eu me sinto bem com aquilo. Eu não tenho essa de achar que eu estou acima do peso ou que eu estou abaixo do peso. Eu me sinto bem com aquilo que eu estou. Então você aceita, se aprecia de forma natural. Você não se sente ansioso. Você não tem aquela vergonha de se mostrar. Então isso quer dizer que você tem uma imagem corporal positiva. E você às vezes se sente até orgulhoso do seu biotipo, né? E você não tem medo, né, de se alimentar bem, né? Você não tem medo de questão de ganhar peso, de comer, porque vai ganhar calorias, não. Porque você tem uma imagem corporal positiva. Por que é importante você ter essa imagem corporal positiva? É porque quando uma pessoa ela aceita o corpo que tem, ela se respeita, ela se aprecia. Isso é importante porque isso nos protege contra fatores como, por exemplo, distúrbios alimentares. Porque pessoas que têm a imagem corporal negativa podem desenvolver anorexia, bulimia e vários outros distúrbios alimentares. Ou seja, a pessoa pode querer parar de comer, fazer dieta exacerbada, né? Não se alimentar bem. E isso pode trazer diversos problemas para a saúde. E os biotipos corporais, nós temos 3. Eles são classificados em 3. Eu tenho o ectomorfo, mesomorfo
e endomorfo. Ectomorfo são aquelas pessoas que têm um metabolismo acelerado, ou seja, são aquelas pessoas magras, são aquelas pessoas que comem muito, mas elas não têm tendência a engordar, exatamente porque elas têm um metabolismo acelerado. Então são pessoas geralmente altas, magras, com os membros bem compridos do corpo e com os ombros estreitos. Mesomorfo é aquela pessoa que basicamente é musculoso. Às vezes ele nem treina, nem tal, mas o corpo é bem musculoso. É uma pessoa atlética, né? Não tem muita gordura corporal no corpo e tem o tronco e a cintura bem desenvolvida. E o endomorfo são aquelas pessoas que têm muita tendência a ganhar peso. São pessoas que, por exemplo, podem até comer pouco, mas o pouco que come já faz com que essa pessoa engorde. Então, essas pessoas geralmente têm o corpo largo e os membros são bem curtos, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, como deve ser a dieta e o exercício para essas pessoas? Ou seja, uma pessoa que é magra, que ela é ectomorfa, então ela tem que praticar exercícios que venham beneficiar ela com ganho de massa muscular. E como ela tem um metabolismo acelerado, talvez a alimentação normal dela não dê conta de repor essas calorias necessárias. Portanto, pode consultar um nutricionista, por exemplo, para passar um suplemento hipercalórico, ou seja, para que essa pessoa venha a ganhar peso. O mesomorfo não, ele não tem muito que se preocupar nem com treino nem com alimentação, porque ele está dentro do seu peso ideal, é uma pessoa que não tem tendência nem para ganhar nem para perder peso, então esse segue a normalidade. E os endomorfos, que são aquelas pessoas que têm uma tendência a ganhar peso corporal, ou seja, essas pessoas têm que ter muito cuidado com a alimentação, tem que ter, porque elas têm um metabolismo mais lento que as demais, então por isso elas têm que ter uma dieta mais restritiva e tem que praticar principalmente exercícios aeróbicos, porque são esses que faz queimar a gordura corporal e emagrecer. Então nós ficamos por aqui e até a próxima.